O restaurante era conhecido por seu luxo e exclusividade, frequentado apenas por pessoas influentes e de alto poder aquisitivo. Naquela noite, o ambiente estava especialmente movimentado, com mesas ocupadas por empresários e investidores discutindo negócios importantes. A iluminação suave e a decoração elegante criavam uma atmosfera sofisticada. Entre os clientes, destacava-se um sheik milionário, respeitado por sua fortuna e influência. Ele estava ali para uma reunião decisiva, algo que poderia envolver grandes somas de dinheiro. Sentado à mesa com outros empresários, o sheik ouvia atentamente a proposta apresentada. Documentos importantes estavam espalhados sobre a mesa, e os homens ao seu redor falavam com confiança, tentando convencê-lo de que aquele era um negócio seguro e vantajoso. Tudo parecia perfeitamente planejado. No entanto, apesar da segurança demonstrada pelos outros, havia algo no ambiente que não transmitia total confiança. Enquanto isso, entre os funcionários do restaurante, uma jovem garçonete se movia discretamente, cumprindo suas tarefas com atenção. Ela parecia apenas mais uma funcionária comum, passando despercebida pelos clientes. No entanto, seus olhos estavam atentos a tudo ao seu redor. Ao se aproximar da mesa para servir bebidas, ela não pôde deixar de notar os documentos e ouvir parte da conversa. Algo nos papéis chamou sua atenção imediatamente. Pequenos detalhes, que talvez passassem despercebidos para outros, pareceram estranhos para ela. Sua expressão mudou levemente, mas ela manteve a postura profissional. Mesmo assim, aquela sensação de que algo estava errado não desaparecia. Ela se afastou da mesa, mas sua mente continuava focada no que havia visto. Pensamentos começaram a surgir, conectando informações e detalhes que ela reconhecia. Não era apenas uma impressão. Havia uma possibilidade real de que aquele documento não fosse autêntico. Ainda assim, intervir em uma situação como aquela poderia trazer consequências sérias. Enquanto a reunião avançava, os empresários pressionavam o sheik para que ele tomasse uma decisão rápida. O clima se tornava cada vez mais intenso, e a urgência parecia fazer parte da estratégia deles. O sheik, embora experiente, considerava a proposta com atenção. Era um investimento significativo, e qualquer erro poderia custar caro. A garçonete observava a distância, dividida entre permanecer em silêncio ou agir. Ela sabia que, se estivesse certa, aquele homem estava prestes a ser enganado. Mas também sabia que ninguém esperava que alguém como ela tivesse qualquer conhecimento sobre aquele tipo de assunto. O risco de ser ignorada ou até repreendida era alto. Mesmo assim, algo dentro dela a impedia de simplesmente ignorar a situação. A decisão que estava prestes a ser tomada poderia mudar tudo, para o sheik e para todos os envolvidos. Enquanto a conversa na mesa se aproximava de um momento decisivo, ela percebeu que não podia ficar em silêncio. E naquele instante decidiu agir, sem imaginar o impacto que suas palavras teriam. O momento decisivo se aproximava, e os empresários insistiam para que o sheik assinasse o documento. A pressão era clara e o clima na mesa se tornava cada vez mais intenso. Foi então que, de forma inesperada, a garçonete voltou a se aproximar. Seus passos eram firmes, apesar da tensão que sentia por dentro. Ela sabia que estava prestes a ultrapassar um limite que nenhum funcionário normalmente ultrapassaria. Sem hesitar, ela falou, mas não em sua língua habitual. Em um árabe perfeito, claro e preciso, ela disse: "Isso é uma falsificação." As palavras ecoaram pelo ambiente, interrompendo completamente a conversa. O silêncio foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos não apenas pela acusação, mas pela forma como ela se expressou com tanta autoridade. Os empresários reagiram rapidamente, tentando desqualificá-la. Disseram que ela não tinha conhecimento suficiente para fazer tal afirmação e que estava se intrometendo em algo que não lhe dizia respeito. No entanto, a segurança em sua voz não diminuía. Ela manteve a calma, explicando com detalhes os erros no documento, inconsistências que apenas alguém com conhecimento específico poderia perceber. O sheik, intrigado, pediu que os documentos fossem analisados novamente.
Sua experiência o fazia valorizar qualquer sinal de alerta, especialmente quando apresentado com tanta confiança. Enquanto os papéis eram revisados, a tensão aumentava. Os empresários, antes tão seguros, começaram a demonstrar sinais de desconforto. Após alguns minutos, a verdade começou a surgir. Os erros apontados pela garçonete eram reais. O documento continha falhas que comprometiam sua autenticidade. O que parecia ser um acordo legítimo era, na verdade, uma tentativa de fraude cuidadosamente planejada. O silêncio que tomou conta do ambiente agora tinha um significado completamente diferente. O sheik recostou-se na cadeira, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Ele percebeu que, por pouco, não havia tomado uma decisão que poderia resultar em uma grande perda. Seus olhos voltaram-se para a garçonete, agora com um olhar de respeito. Ela não era apenas uma funcionária. Havia demonstrado coragem e inteligência em um momento crucial. Os empresários, sem argumentos, começaram a perder a postura confiante que tinham no início. A situação havia se invertido completamente. O controle que acreditavam ter desapareceu, e sua tentativa de enganar foi exposta diante de todos. Aquilo não era apenas um erro, era o fim da credibilidade deles naquele ambiente. Ao final, o sheik agradeceu à garçonete, reconhecendo que ela havia evitado um grande prejuízo. Mais do que isso, ela havia provado que conhecimento e coragem não dependem de posição ou aparência. O que começou como uma simples noite de trabalho se transformou em um momento decisivo. Às vezes, a diferença entre perda e sucesso está em quem tem coragem de falar no momento certo,